Alô você, alô você, não importa o ninho, quando o ovo é de águia. Legal, bacana. Alô você, você tá estudando? Você estava estudando? Olha lá, hein? Joga duro, hein? Joga duro, né? Alô RJ, ansioso também, né? Ontem eu resolvi algumas questõezinhas, né? Professor, agora você só dá aula aí com esse boné, né? Do Águia. É o boné do Adelante Focado, né? Estava sumido, mas voltei a usar. Alô, monstro! Monstro! Vou ser delegado, né? Vou ser delegado é o monstro. Monstro! Monstro com seu programa Metas. Ele joga duro. A partir de amanhã, monstro, né? Monstro já jogando muito duro com a teoria do crime. Não é isso, monstro? A partir de amanhã ele vai jogar duro, né? É isso aí. Legal? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós. Acabou meu grau? Área penal. É isso aí, monstro. Analisar uma questãozinha interessante, cara. Muito interessante, tem que ficar muito ligado na informação que eu vou passar hoje. Alô, você. Vai ter boné e camisa vendendo no aulão? Vai. Né? Levar a camisa da Águia e os bonés também, né? Agora deve acabar rápido, né? Porque a galera vai querer jogar duro, né? Vai querer fazer o aulão lá, colocar o boné da Águia e vai jogar muito duro. Para você poder indicar uma doutrina para nós futuros deltas. Teoria do crime. A teoria do crime amanhã, a partir das 10 horas da manhã, lá no Periscope do Monstro, né? Monstro, eu vou ser delegado, né? @você delegado. Teoria do crime. Bacana? Legal? Legal, é isso aí. Vou tirar foto comigo? Claro, parceiro. Tamo juntos. Vamos bater uma selfie lá, né? Isso é importante. Sorteio. Sim. Pessoal, ô monstro, eu tô avisando, hein? O compromisso tá assumindo com meus alunos aqui. Perceba bem que hoje eu consegui convencer o Vou Ser Delegado, né? O Lúcio Valente, que vai ministrar Direito Penal, parte geral, especial e também criminologia. Perceba que ele, né? Ele é o homem do aulão, né? Que ele vai entrar duas vezes, né? Vai primeiro entrar jogador com penal parte geral, especial, e depois, né, vai dar uma descansada, depois vai entrar com mais 1 hora de criminologia. Bacana? Mais umas 40 minutos aí de criminologia, batendo os pontos do edital. E eu consegui convencer o Vou Ser Delegado a sortear um programa Metas lá para os nossos alunos. Bacana? Então ele vai sortear uma bolsa aí do programa Metas, né? Esse programa que ele tem de acompanhamento. Eu consegui, né? É difícil, essa mão dele é fechada. Difícil abrir a mão, mas eu consegui, né? Então já assumiu o compromisso e vai jogar duro lá. Bem, eu vou sortear também, né? Vou sortear um boné desse. Vou sortear um boné desse aí e ainda vou ver se eu consigo sortear mais algumas coisas. Bacana? Tranquilo. Queria participar, então você tem que entrar lá no site www.sabermaisdireito.com para você fazer o nosso aulão lá de Pernambuco, né? Inscrições bombando, as vagas estão acabando, né? Acho que você tem que se apressar, beleza? Virando o mês aí, é o último mês agora para a prova, legal? Então quem vai jogar duro tem que correr logo. Bem, meu Facebook é lotado, né? Mas você pode acompanhar meu grupo de estudos no Facebook. Eu tenho um grupo de estudos no Facebook chamado Adelante Carreiras Policiais. Adelante Carreiras Policiais. Essa versão com letras brancas ficou show. Né? Não importa o nível quando houver de águia. Eu acho que eu vou fazer um só com a águia escrito Adelante Focado, né? Mas eu gostei assim, porque esse é o meu, né? O meu eu coloco logo a frase que eu gosto. Bacana? Vamos jogar duro? Vamos jogar duro então. Perceba bem, convida os amigos. 55, né? Vamos convidar os amigos aí. Vamos. Que você só passa bizu fresquinho. Eu sempre pesquisando, né? Ontem a gente jogou duro, resolveu questões.
Aí uma aluna me mandou um direct falando: professor, a live de ontem ficou muito extensa com aquela resolução de questões. Tenta fazer uma live mais curta. Perceba bem. Eu falei, porque ela quer gravar. Eu falei, filha, é porque quando eu jogo muito duro na resolução de questões, eu não posso chegar lá e falar certo, errado, não. Eu faço meus links, né? E vou traçando, vou desenhando. Entenderam ou não? Então, quando eu faço uma live de resolução de questões, perceba bem, vai ser demorada, porque eu vou, né, jogar duro. Beleza? Eu desenho carrinho. Lá no Rio, né, a gente vai andar mais rápido. Pá, no aulão também de Pernambuco, o couro vai comer. Beleza? Mas aqui na live eu preferi fazer uma coisa mais tranquila. Legal? Bacana então. Rapaz, já chamou minha atenção. Falou, professor, ficou muito extenso. Não consegui salvar. Faz uma live mais curta. Mas é gente boa, ela tá focada. Depois no final ela falou assim, tô lá em Pernambuco com você, que você, eu me amarro na tua. Eu falei, bacana. Ela tá lá em Pernambuco com a gente, né? Ela deve estar aí. Então, filha, não dá, né? Não dá para fazer uma live menor. Perceba bem, então, Pernambuco vai bombar. Realmente, eu tenho recebido diversas solicitações. Pediram para a gente fazer um aulão em Petrolina na sexta-feira. Petrolina na sexta-feira. Porém, eu tenho que falar o seguinte, né? Petrolina, isso. Lá em Petrolina, pediram para eu fazer um aulão lá. Na sexta-feira, levar o caravana policial. Só que, eu tenho que ser sincero, a gente está concentrado no aulão do dia 18. Bacana? Em respeito à nossa organização, a gente gosta de fazer uma coisa organizada, a gente preferiu não fazer. Legal? Não vai ser possível. Então, pessoal aí de Petrolina, obrigado. Recebi mais de 200 e-mails pedindo um aulão lá, né? Um aulão premonição, um dia na sexta lá e sábado no Recife. Mas veja que a gente não vai poder atender, beleza? Porque eu já estarei chegando vou chegar, né, no Recife na quinta-feira. O aulão é sábado, é um compromisso meu, né? Eu tenho que chegar lá, eu tenho que organizar. Eu sou assim, né? Faço o que eu aprendi na vida militar, né? Reconhecimento do terreno, né? Eu aprendi na vida militar isso. O que é o reconhecimento do terreno? Você também tem que fazer isso. O que é o reconhecimento do terreno? Você vai fazer prova no Recife? Vai. Chega antes, vai lá no local de prova, né? Vê quanto tempo leva do seu hotel ao local de prova, onde é que você vai fazer a prova, passa por lá, quebra o gelo. O nome disso é reconhecimento do terreno. Bacana? Então eu vou fazer o reconhecimento do terreno, né? Vou chegar antes, na quinta-feira, vou lá no local do aulão, a gente vai lá fazer o teste, som, ar-condicionado gelando, a gente tem que ver tudo isso. Então eu não posso fazer um aulão sexta-feira e já emendar um outro no sábado. Beleza? A gente tem que respeitar uma relação de consumo, né? E a gente quer apresentar para vocês o melhor, um serviço de qualidade, né? Uma relação de consumo. Claro que é. Então tem que ser de qualidade. A gente então não é o momento de prestar o serviço de qualidade. Beleza? Então não dá para fazer um aulão em Petrolina e depois no Recife. Agradeço demais o pessoal que mandou os e-mails e tal, mas infelizmente a gente chegou a essa conclusão. Beleza? Tá? É claro que professor, mas se você fizer um aulão lá no Recife, como é que é? Em Petrolina, vai ter mais alunos fazendo e tal. Pessoal, claro, você tem a parte econômica, mas perceba bem, né? A gente tem compromisso. Eu não posso agora organizar uma coisa para um dia antes do aulão lá de Pernambuco. Eu não vou assumir essa responsabilidade. Então, pessoal de Petrolina, poxa, quero fazer e tal. Felizmente, ou vai lá no Recife, assista a aula e volta para Petrolina, né? Parece que é 250 quilômetros. Enfim, a resposta que a gente tem para vocês. Então, é que não vai ser possível ao longo em Petrolina. E muito obrigado aí pelo 800? Eu não conheço. 800 quilômetros? Tá aí, ó. É longe. A Carol Aragão aí, tá sumida, hein? Tá sumida, fica esperta. Bacana, vamos lá então. Vamos estudar? Vamos lá então. Perceba bem, Lei 13.257 de 2016.
A Lei 13.257 de 2016, também chamada de Estatuto da Primeira Infância. Então, qual o objetivo dessa lei, né? Lei 13.257 de 2006, chamado Estatuto da Infância, da Primeira Infância. Perceba bem que ela prevê, né, a formulação e implementação de políticas públicas destinadas, né, à primeira infância. Professor, a primeira infância é de 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos. Eu já fiz uma live em que eu debati essa lei. Você vai encontrar no YouTube. Legal? Tá? Porque aqui eu só vou abordar um ponto dessa lei. Perceba que essa novela, né? Né? Bacana, jogando duro. Perceba que essa lei nova, ela resultou significativas modificações no Código de Processo Penal. Significativas modificações no Código de Processo Penal. Você vai verificar agora que durante o interrogatório, seja em sede de inquérito, seja em sede de instrução processual, perceba bem, o interrogado, veja que ele vai ter, né, que é questionado a ele em relação aos filhos, né? Com quem está seu filho, beleza? Você tem filho? Com quem está seu filho, né? Veja que agora ali se preocupa com essa questão, né, do filho do interrogado, né, a sua idade. Veja tudo direcionado à proteção da criança. Legal? Bacana? Tranquilo? Lá no YouTube tem canal Alexandre Lino e canal Hélio Martins, né? Os dois alunos aí que lançam lá meus vídeos no YouTube, porque eu já falei, eu não tenho tempo para lançar. Eu vou falando aqui, eles salvam lá e jogam, eles que estão quebrando o galho de vocês, legal? E é porque eles são adelantes. E entre adelantes não há concorrência. Coloca isso na sua cabeça. Não há concorrência. Você vai ajudar o teu colega aqui, ele te ajuda ali, né? Vamos supor, aí Deus achou que é o momento dele, ele vai passar agora, beleza? Mas Deus também vai fazer você passar no próximo. Então é um ajudando o outro, não é concorrência, ficar segurando material, escondendo. Eu tenho as aulas do professor, não vou jogar no YouTube que a concorrência vai pegar. Não faça isso. Deus está vendo, ajuda. Bacana? Tranquilo. É isso aí, família Zuc, né? A gente vai se ajudando aqui. Né? Eu não ajudo vocês, pesquiso, não é isso? Trago novidades. Bacana? É isso que tem que ser. Legal? Tá. Então, por exemplo, a Lei 13.257, Estatuto da Primeira Infância, diversas alterações, né? Lá no Código de Processo Penal, eu falei de diversas alterações, você vai buscar lá na live, tá? Tem essa aula lá, bacana. E aí, entre essas alterações, eu falei que agora é questionado aquele que está sendo interrogado em relação aos seus filhos, né? Você tem filho? Com quem está seu filho e tal? Bacana? Legal. Uma alteração muito significativa, perceba bem, da Lei 13.257, foi lá no artigo 318, inciso 4. Bem, o 318, inciso 4, né, redação antiga, dizia o seguinte, 318, caput, né, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for, inciso 4, gestante a partir dos 7 meses de gravidez ou sendo esta de alto risco. Ou seja, a gravidez de alto risco ou a gestante a partir dos 7 meses de gravidez. Aí o 318 diz, né? Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Legal? Sempre lembrando, prisão preventiva é uma modalidade de prisão cautelar. Bacana? Tranquilo, então, jogo duro. Perceba bem, então, que o inciso 4 do 318, hoje, ele não exige mais o tempo mínimo, né, de gravidez, bem como a existência do risco da saúde da mulher. Eu digo isso porque a lei ela fez uma alteração no 318. Perceba bem que hoje a redação do 318 é a seguinte, né? Com a redação dada hoje pela Lei 13.257. Bacana? Legal. Vamos lá, professor. 318 hoje, né? Eu fiz uma leitura do 318, bacana? Eu fiz 13.257, isso aí. Eu fiz uma leitura do 318, uma leitura anterior do inciso 4. Legal? A redação hoje é a seguinte,
poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando o agente for, inciso 4, gestante. Então, não há mais necessidade, tá, da gravidez, né? Você tem um tempo mínimo de 7 meses de gravidez, bem como não há mais a necessidade de que haja risco à saúde da mulher. Legal? Da mulher gestante. Beleza? Tranquilo aí? Legal? Bacana? Tranquilo. A Lei 13.257, né? Veja que ela tem um objetivo aí do fortalecimento da família. Fortalecimento da família por quê? Veja que esse exercício, né, da função de cuidar, de educar os filhos na primeira infância, veja que isso fortalece, né, o vínculo familiar. A mãe está próximo do filho, né? É aquele cuidado com o filho, logo na primeira infância, de 0 a 6. Por isso que deve essa alteração, né? Olha só, a mãe está com prisão preventiva, peraí, vamos substituir por prisão domiciliar, porque ela está grávida, né? Está prestes aí a nascer a criança, beleza? Então foi dentro dessa concepção, né, que a lei alterou alguns dispositivos aí, do CPP. Perceba bem que a Lei 13.257 ela vai ao encontro, não é isso? De diversos tratados e convenções direcionados aí à proteção da criança, beleza? Tranquilo? Sobretudo aí na primeira infância. Legal, então. Rapaz, isso é muito importante. Sabe por que é importante? Porque, perceba, a Zucteia, tá? Faz parte de uma organização criminosa, perceba bem. E as interceptações, né, evidenciaram lá que essa organização criminosa pratica o tráfico de drogas, homicídio, roubo. Bacana? Legal? Veja que ela comanda essa organização, inclusive, a Zucteia. A Zucteia, ela está grávida. 8 meses de gestação. O MP conseguiu já provas robustas para, ao menos, denunciar a Zucteia no primeiro momento pelos delitos do tráfico e associação para o tráfico. Legal? Tráfico e associação para o tráfico. Denunciou. E o MP, né, falando, olha só, a Zucteia, ela comanda essa organização criminosa, tá? Inclusive ela ameaça testemunhas, e essa organização criminosa, perceba, ela pratica reiteradamente delitos. Eu vou fazer o seguinte, o MP está com 8 meses, não interessa, eu vou denunciar e vou pedir a prisão preventiva, né? Representar pela prisão preventiva. O MP denunciou e representou pela prisão preventiva. Pois bem, o juiz recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da Zucteia. Pois bem, aí o advogado da Zucteia falou o seguinte: eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar, né, com a melhor hipótese. Qual é a melhor hipótese? Eu não vou lançar a mão, queimar meu cartucho, agora que eu estudei, né? Eu estou sabendo que saiu a Lei 13.257, eu sei que lá no inciso 4 do artigo 318 diz que poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, mas eu vou fazer o seguinte, sou um advogado esperto, não vou pedir domiciliar não, vou pedir o juiz de primeira instância para revogar a preventiva, dizendo para ele o seguinte, olha, os fundamentos que estão sendo utilizados, veja que não subsistem esses fundamentos. Inclusive, não há prova de que ela faz parte dessa organização criminosa, né? Não tem essa prova da periculosidade, da reiteração de atos criminosos, né? Então, pediu o juiz, revoga aí, porque é ausente esses pressupostos, né? Bacana? Pediu a revogação da prisão preventiva da Zucteia, gestante de 8 meses. Legal? Bacana. O juiz de primeira instância negou a revogação. Negou a revogação e disse o seguinte, olha, nego, tá? E ainda fundamento, ela comanda uma organização criminosa, beleza? Ela comanda uma organização criminosa,
Tá? Perceba bem, a colega falou um relaxamento. O relaxamento seria se a prisão preventiva fosse ilegal. Bacana? Eu estou dizendo que o juiz, né, prendeu preventivamente, né, entendendo que o Ministério Público que os pressupostos existiam e a defesa quer alegar, né, que esses pressupostos eles não existem mais. Né? Veja que, não, ela não está ameaçando e tal, e pediu a revogação da prisão preventiva. Legal? Bacana? A prisão foi legal. A prisão não foi ilegal. Tá? Muito embora seja possível o relaxamento da prisão preventiva, porque perceba, relaxamento se refere à prisão ilegal, tanto uma prisão em flagrante pode ser relaxada, como a prisão preventiva também pode ser relaxada. A prisão preventiva também pode ser relaxada. Perceba bem, é isso? Uma hipótese em que não seja possível a prisão preventiva, olha que o juiz pode relaxar. Beleza? Tranquilo? Legal. Bacana. Então, quando uma prisão é legal e você entende que não há mais os fundamentos que sustentam aquela prisão, a defesa vai pedir a revogação da prisão. Revogação da prisão. Prof, você dá aula de penal, de processo penal, a gente tenta jogar muito duro, né? Joga aqui, desenha, pá, e vambora. Perceba bem, então, que eu estou aqui no primeiro grau, né? Apenas um colaborador. Perceba bem, então, que eu estou aqui no primeiro grau, perceba? Então, o juiz, aí a defesa pediu a revogação, né? O juiz negou a revogação e na decisão da revogação, o juiz ainda falou, olha, a Zucté comanda, tá, o tráfico de drogas, beleza? A Zucté, além disso, ela é chefe de organização criminosa, veja que ela é uma pessoa altamente perigosa e outra coisa, perceba que ela em liberdade, né? Veja que eu verifico aí o periculo libertatis, ou seja, ela em liberdade, ela compromete a ordem pública. Por quê? Pela prática, a reiteração de condutas criminosas, sobretudo, tem até investigação em sede de homicídio. Legal, bacana, e isso fazendo um juízo de periculosidade. Perceba bem que o juiz negou a revogação da prisão preventiva e manteve, sobretudo com esses fundamentos que eu apresentei. Pois bem, aí o advogado esperto falou, não vai ter como eu derrubar o fundamento do comprometimento da ordem pública, porque tem provas robustas, né, que ela vem praticando outros delitos. Então, vou fazer o seguinte, eu estou ligado que saiu a Lei 13.257, a Lei da Primeira Infância, né? Perceba bem, ela está aqui já com 8, quase 9 meses. Eu vou fazer o seguinte, Zucté, revogação não dá para pedir não, porque o jogo está muito duro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu sou um advogado que estuda e eu estou sabendo que saiu uma novela, uma legislação muito interessante, porque ela possibilita a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Bacana. Então o que eu vou fazer? Eu vou atravessar um HC. Atravessou um HC no STJ e a defesa alegou o seguinte, juiz, ok, não vou discutir os pressupostos da prisão preventiva, né? Já tentei lá no primeiro grau, já ganhei na cabeça. Então, perceba, aí, com fundamento, né, na lei da primeira infância, perceba aí na necessidade, né, da mãe estar ali, do interesse da criança. Olha que aqui eu vou ter que fazer uma ponderação, porque perceba, juiz, esse ele falando, né, eu tenho que fazer uma ponderação porque aqui fica o direito da criança e a prisão preventiva da mãe. Então, o interesse maior, né, juiz, eu acho que tem que ser da criança, né? O interesse da criança, dela estar ali, receber os primeiros cuidados da mãe, não é isso? A mãe junto da criança, né? Perceba o direito à amamentação, jogou duro no fundamento. Então, com fundamento no 318, inciso 4, que seja aí substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Porque eu sei que, né? E ainda fala o juiz, olha, inclusive, se ela tivesse grávida aí de 4 meses, eu ia pedir também
Por quê? Porque eu sei que a lei mudou, a lei só fala a situação de gestante. Estou jogando duro, né? 4, 3 meses, não interessa. Legal? Bacana. Tranquilo. Bem, essa questão da Zoquitéia foi levada ao STJ. Foi levada ao STJ. Essa questão da Zoquitéia foi levada ao STJ. O STJ falou o seguinte, em que pese a Lei 13.257, né, ter essa roupagem de proteção da primeira infância, perceba bem que ela produziu diversas modificações significativas no CPP, sobretudo aí no que se refere à prisão preventiva, a possibilidade hoje, né, da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. O STJ fala o seguinte, né, veja aí, no voto do ministro Rogério Schittini, professor, isso aconteceu? Aconteceu e eu joguei duro com você, estou te trazendo decisão nova. Eu falei da Zoquitéia só para dar um, né, depois eu vou falar aqui bem como ocorreu. Perceba bem que o STJ falou em que pese o inciso 4, 318, entendendo que o juiz poderá, né, veja que o STJ afastou essa interpretação da doutrina que diz o seguinte, poder-dever. Aqui no 318, o juiz deve entender poderá sim, poderá e não deverá, o STJ. Entendendo que a situação de gestante por si só não é fundamento para substituir a prisão preventiva na prisão domiciliar. Então, veja que além dela se encontrar gestante, o juiz deve analisar se há necessidade, se há necessidade da manutenção da prisão cautelar. Porque se ela se encontra gestante, mas a prisão cautelar é o único mecanismo para afastar o perigo libertatis, ou seja, o perigo da liberdade dela, perceba que o juiz não deve conceder a substituição da preventiva em prisão domiciliar. Bacana? Então, e muito interessante, né, esse voto do ministro Rogério, porque ele fala o seguinte, veja que pensamento contrário vedaria a cautelar quando a mulher estivesse numa situação gestante e fosse uma mulher altamente perigosa, ameaçando testemunhas, né, líder de organização criminosa, perceba bem. Então, na ponderação de interesse, infelizmente, a sociedade, né, vai ter que ponderar aqui para a sociedade. A criança data máxima vênia vai ter que segurar essa onda aí. Vai ter que segurar essa onda. Então, o STJ materializou o entendimento seguinte, a substituição da pena preventiva a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, se eu falei pena lá, vai me desculpar, tá? Meu raciocínio é prisão, né? Pena. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para o STJ não é automática. Ou seja, você não pode só olhar para o requisito, está gestante, vou conceder a substituição da pena, a STJ diz que não. O juiz vai ter que analisar o caso concreto e verificar, vem cá, tá gestante? Tá, bacana, é um requisito. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no caso concreto. Tá ameaçando testemunhas direto. E essa mulher é líder de uma organização criminosa. E tráfico, já praticou homicídio, ela compromete a ordem pública. Opa, então eu não vou olhar só para o 318, inciso 4. Bacana? Então eu não vou conceder a substituição da pena, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Legal? Então, o STJ, no voto do ministro Rogério, entendeu dessa forma. Porque se você pensar diferente, você vai vedar a cautelar quando a mulher estiver gestante. E isso é muito interessante. Por quê? O que você vai fazer? Pegar uma líder de tráfico aí, né? Vai fazer momozinho, barriguinha,
E se fez uma prisão preventiva, depois substitui porque está grávida, né? É complicado, né? Aí faz momozinho e usa a gravidez para ficar em liberdade provisória, né? Na liberdade provisória, lá na prisão domiciliar, né? Complicado, né? Complicado, né? Então, é muito interessante essa decisão, tá? Porque pode cair na sua prova e veja que ocorreu realmente alteração. É possível agora, não só a partir do 7º mês de gravidez, mas basta que ela esteja grávida, mas veja que não é o único requisito. Você tem que olhar o caso concreto. Se a prisão cautelar é o único meio de afastar o perigo libertátil, porque se for o único meio, ela deve ser mantida. Bacana? Tranquilo? Legal? Então a condição de gestante, ela não constitui requisito único, né, para substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar. O magistrado deve verificar, caso concreto, se a prisão cautelar seria a única hipótese de afastar o perigo libertário. Beleza? Tranquilo, né? Decisão muito interessante, legal. Veja que hoje você tem os tribunais vêm negando a liberdade provisória quando, por exemplo, há um cometimento, né, diversos crimes crimes aí de gravidades, né? Veja que a manutenção da ordem pública vem se fundamentando nesse sentido aí, né? Esse é o fundamento, tá? Agora eu vou pegar aqui a decisão, beleza? Decisão tá aqui, ó, e vou passar para você o HC, legal? Muito interessante esse HC, anota aí, habeas corpus 352. O desenho, depois eu dou a decisão, né? Desenho, fala do instituto, fala da Inova, qual foi o objetivo, né? E pum! HC 352.467. HC 352.467, Rio de Janeiro. Sabe de quanto? Vamos lá, professor, fala aí quando é que ele deu essa decisão. 15 de abril de 2016, joguei muito duro. 15 de abril de 2016. Hoje é 27. O HC foi do dia 15 de abril de 2016. Né? Importante, lei nova caindo, já tem julgado em cima dela. Uma situação muito importante, prisão preventiva. Né? Você olha lá, agora pode. Calma, pode não, calma. É automática? Peraí. Tem HC no sentido que não é automática. HC 357, né? 435. Vamos lá, de novo. HC 352, 467, Rio de Janeiro, de 15 de. A minha assinatura aqui, né? 15 de abril de 2016, né? Tem que ver quando é que foi publicado, mas a assinatura do voto foi dessa data. 15 de abril de 2016, ministro Rogério Schettini. Legal? Então, o que a gente... o que você pode concluir aqui? Então, que essa substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não é automática, beleza? E fica muito esperto porque o próprio ministro Schettini, Rogério Schettini, ele deu uma decisão favorável a um outro caso que foi apresentado a ele. Né? Era uma jovem que ela tinha praticado tráfico, ela tinha até praticado tráfico, mas ela não era chefe de organização criminosa, não era nada, era tranquila, entendeu? E ela estava grávida. Aí ele entendeu que ela não oferecia perigo à instrução processual, não estava ameaçando testemunhas, não praticava diversos delitos, né? Estava respondendo um tráfico lá, e ele concedeu a liberdade, a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. Legal? Então veja que, né? E ele até fez referência a esse julgado dele. Tá? Esse julgado dele que ele concedeu, anota aí. Essa ele concedeu no HC 351-494 São Paulo. HC 351-494 São Paulo. Ó, ele concedeu em 11 de março de 2016. Então, em março, ele deu uma decisão em 2016. E aqui ele justifica, ó, falou, ó, aquele caso lá que eu decidi, no HC 351-494 São Paulo, que eu decidi em março, perceba que lá era uma jovem que estava traficando, 19 anos, enfim, ela não estava ameaçando ninguém, ela não era líder de organização criminosa, não era nada disso,
né? Não tinha envolvimento com diversos delitos de homicídio, né? Não era chefe de organização criminosa, era uma situação completamente diferente. Foi por isso que eu deferi lá a possibilidade de substituindo a preventiva em prisão domiciliar. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: tem que olhar o caso concreto, né? Tá. Esse caso que eu estou falando para vocês é um caso realmente que foi levado. Eu joguei o nome da Zuquiteia, mas na verdade você tem uma pessoa, né? A pessoa que foi, não vou falar o nome aqui porque não precisa. Então foi uma mulher, tá? Essa mulher, na verdade, ela é apontada como chefe né? Faz parte lá do alto escalão da organização criminosa chamada Amigas dos Amigos, né? Da ADA, Amigos dos Amigos. Tá aqui, ó, Rio de Janeiro, beleza? Amigo dos Amigos, ADA, Amigos dos Amigos. Lá no Rio de Janeiro tem Comando Vermelho, Amigo dos Amigos. Isso, Amigo dos Amigos. Então, e aqui a decisão fala que ela se utilizava de farto armamento, além da prática de outros delitos, dentre eles homicídio, roubo, tráfico de drogas. Isso tudo aqui foi, essas informações conseguiram tudo na interceptação telefônica. Tem uma interceptação telefônica, a decisão vem falando. Aí o ministro ele faz referência ao voto do juiz primeiro grau, ao voto não, a decisão, né, do juiz de primeiro grau. Ele fala o seguinte: na ocasião, o magistrado salientou a periculosidade do grupo organizado diante da prática de crimes violentos, inclusive homicídio, de comerciantes da comunidade e de outros integrantes do grupo. Trata-se de delitos que vêm ocorrendo com grande frequência. Então, só reinteração criminosa. E essa ADA, que é amigo dos amigos, perceba que é aquela, né, são aqueles bandidos que tomam conta, né, da comunidade e matam comerciantes, aqueles comerciantes que, né, não estão ali realizando pagamento para eles. Então foi nesse contexto aí, beleza? Tranquilo então. Bacana, pessoal. Então é isso, tá? Anota um julgado também do STF, entendendo que a prisão preventiva, né, ela pode ser decretada visando a ordem pública. Quando você tem uma organização criminosa, perceba que você pode decretar uma prisão preventiva no sentido de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, beleza? STF entendendo que é possível a decretação da prisão preventiva com fundamento na ordem pública no sentido de interromper ou diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa. Anotou isso? Vai cair certo e errado uma parada dessa. Entenderam ou não? Anota o julgado. Recurso em HC 122 182 São Paulo, ministro Luiz Fux, 15 de setembro de 2014. Recurso em HC 122 182 São Paulo, ministro Luiz Fux, 15 de 9 de 2014, primeira turma. Vocês estão aí? Vocês estão anotando aí que eu falei? Ou não? Estão ou não? Vocês estão na área? Tá. Voltou? Voltou? Beleza, vamos lá então. Isso. O STF entende o seguinte: o STF firmou o entendimento de que a prisão cautelar, ou seja, prisão preventiva, né? Veja que ele diz o seguinte: custódia cautelar visando a garantia da ordem pública, ou seja, prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação dos integrantes de organização criminosa. Ele está falando o seguinte: veja que o juiz ele pode decretar prisão preventiva no sentido de interromper, né? De interromper a atuação dos integrantes de organização criminosa, né? Ou diminuir essa atuação, com fundamento na manutenção da ordem pública, beleza? STF, né? Recurso em HC 122 182 São Paulo, relatoria ministro Luiz Fux, de 15 de setembro de 2014. Beleza? Então,
Pessoal, então era isso que eu queria passar hoje, né? Hoje a gente trabalhou um julgado, tem dia que a gente trabalha questões, tem dia que a gente trabalha aqui uma teoria mais pesada, né? Então essa decisãozinha é muito importante, né? E vai cair sim na prova, né? Hoje, na verdade, eu tinha preparado uma aula, mas acabou que não deu para fechar, sobre a teoria actio libera causa, né? Ação livre na causa, teoria de origem italiana, né? Italiana. Teoria que não é aplicada só na questão da embriaguez, teoria que se aplica no estado de inconsciência, perceba bem. A gente vai falar dela depois, né? Teoria actio libera causa, ou seja, ação livre na causa, né? De origem italiana, perceba bem que a teoria actio libera causa ela foi idealizada para vislumbrando ali a embriaguez pré-ordenada, né? Aquela embriaguez chamada de embriaguez dolosa. Bacana, legal. A embriaguez dolosa, perceba que se ela diferencia lá da embriaguez intencional. Que a embriaguez intencional quando você fala de embriaguez pré-ordenada, você está falando daquela embriaguez em que o agente se coloca no estado de ébrio para praticar uma ação criminosa. Aí eu digo embriaguez pré-ordenada, embriaguez dolosa. Quando eu falo de embriaguez intencional, é aquela situação que ele se coloca no estado de bêbado somente para ficar bêbado. Entenderam ou não? Né? E veja que essa era intencional, né? E aí ele pratica um crime, veja que as consequências são diferentes. Legal, então a gente vai falar sobre a teoria actio libera causa. Bacana? Ação livre na causa. É claro que, melhor dizendo aqui, tanto na embriaguez pré-ordenada como na embriaguez intencional, veja que o agente ele responde, né? A teoria actio libera causa e vai lá tratar do tempo do crime. Eu vou dar uma aula dessa daí, porque não dá para falar agora, tem muita coisa para falar. Beleza? Tranquilo, então. Manda a hashtag. Qual vai ser a hashtag de hoje? Qual é a hashtag? Qual é a hashtag? Perceba. Aulão Rio. Aulão Rio bombando demais, né? Aulão Rio bombando demais. Beleza? Tá jogando duro aqui o ar-condicionado. Aulão Rio bombando demais. Professor, eu quero participar do Aulão Rio. Aí você tem que mandar um e-mail. Manda logo, hein? Manda logo. aulãoadelanterio@gmail.com aulãoadelanterio@gmail.com. Você tem que mandar logo e fazer sua inscrição lá. Bacana? Corre atrás, né? E tem o nosso aulão também aqui no DF. Ailton Zuc, Kleber Masson e professora Caroline Brasil. Dia 9 de junho. 9 de junho, lá no auditório do IESB. Professor, eu quero participar desse aulão aí. Você tem que entrar no site www.caroline2nbrasil.com.br. Professor, eu quero fazer esse aulão de Pernambuco, que tá todo mundo falando. A pessoa fica falando assim, aulão do Zuc. Não é aulão do Zuc, é aulão premonição. Eu só vou participar. Estou coordenando e participando também, junto com Saber Mais Direito. Aí você tem que entrar no site www.sabermaisdireito.com. Beleza? Então, tranquilo, pessoal. Vamos lá, né? Vamos lá, joga aí uma hashtag então. Já fechei aqui meu material e tal. Joga aí pra eu ir embora, joga aí. O que a gente vai mandar hoje? É a hashtag do Zuc. Né? Vamos lá. Vamos lá. Parabéns pra mamãe do Zuc. Hoje é aniversário da minha mãe. Parabéns pra mamãe do Zuc. Aniversário da minha mãe. Manda aí que eu vou mandar pra ela depois. Mãe, o pessoal mandou os parabéns. Parabéns pra mamãe do Zuc. Parabéns para a mamãe do Zuc. Parabéns para a mamãe do Zuc. Cadê? Aí não estão dando parabéns. Mandou. Parabéns para a mamãe do Zuc. Aí mandou. Parabéns para a mamãe do Zuc. Vamos lá. Aí. Cadê, galera? Vamos lá.